chamado e já partiu. Porém, na ciência hoje existem cerca de 106 pessoas que são congeladas pela criobiologia. O que é isso? Eles são usando o criogênio, eles são congelados a uma temperatura muito baixa, mais de 110 graus abaixo de zero, colocado numa cápsula. Eles esperam manter o corpo daquelas pessoas para que um dia, quiçá, a ciência possa se multiplicar e elas possam voltar à vida. A Espanha está com um grande projeto de criar um cemitério criogênico, de colocar milionários, pessoas que ficam ali, morreu, mas fica ali, você morreu de câncer, vamos congelar o teu corpo, não vamos deixar de deteriorar, porque um dia, quem sabe, a ciência não vai se multiplicar e eu vou poder trazer de volta a vida. Eles se esqueceram de uma grande coisa: o corpo daquela pessoa está ali, mas a alma, se ele não crê em Jesus Cristo, já está no inferno, penando, porque a alma, o poder, a chave da morte do inferno está na mão de Jesus, não está na mão de mais ninguém. Amém, Jesus. Pode entrar no inferno e tirar até uma pessoa dali. Glória a Deus. É Jesus Cristo. É verdade, o único que Jesus. pode trazer a vida. A ciência pode se multiplicar, pode chegar no ano 3000 e tal, se Jesus demorar a voltar, mas eu creio que ele está às portas. Mas mesmo assim, não vai nunca poder ressuscitar ao homem, porque esse poder só pertence a Deus. Glória a Jesus. Jesus Cristo. Glória a Jesus. Uma pessoa que já morreu, ele chega: olha, Senhor, mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não morreria. Calma, Maria, calma, Marta, não fique preocupada não, já tem 4 dias, deixa comigo aqui. Lázaro, meu amigo, sai para fora. E ele sai, e as pessoas não sabem explicar. Ali não estava só um simples profeta, ali não era só o Messias, ali era o próprio Deus que veio aqui à terra para mostrar o seu poder. Santo, ele é Deus do poder, ele é a deidade santa, ele é o Todo-Poderoso, ele é Jesus Cristo de Nazaré. Deus, homens creiam ou não, toda boca confessará e Glória a Deus, aleluia, eu te amo, Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, Tu és o Senhor, para a glória de Deus Jesus. Pai. A Bíblia diz que quando ele voltar, encontrará fé na terra. Muitos vão deixar de crer nesse meio nazareno quando estiver às portas de Jesus Cristo voltar. Mas escutaremos o alarido das trombetas. A igreja desaparecerá, será arrebatada. Mas aqueles que ficarem aqui, depois da grande tribulação, como eu falei, ele vem no cavalo branco. E ele não vem para arrebatar a igreja. Ele não vem como um meio nazareno. Ele não vem como um cordeiro. Ele não vem como alguém que vai pagar o preço na cruz, porque ele já pagou. Ele vem para reger. Ele vem para governar. Ele vai dizer: eu sou todo-poderoso. Não tem presidente de nenhuma nação. Ele será o regente. Ele será o governador. Ele será o imperador deste mundo. Amém, Porque um dia ele voltará para arrebatar a sua igreja e logo depois para reinar aqui na terra. Ele é todo-poderoso. Ele Glória a veio Deus, mudar glória a a Deus. teologia. Nós vemos em Lucas 7, 14 e 15. E chegando-se, tocou o esquive, muito conhecido, filho da viúva de Naim. E os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Mas o que me chama a atenção, antes desse acontecimento aqui, é que Jesus ele ressuscitou muitos mortos. Porém, o filho da viúva de Naim, antes de acontecer, ele atenta para a condição espiritual, psicológica da sua mãe. Ela era viúva. Se hoje ser viúvo, ser órfão é difícil, imagina naquele tempo. Não tinha social security, não tinha ajuda do governo. Uma viúva ou um órfão estava perdido, condenado a morrer na rua. E Jesus sabia que aquele jovem talvez fosse a única fonte de renda que aquela mulher poderia ter, o seu sustento, fonte de arrimo. E ele chega para aquela mulher e ele fala algo muito interessante. Olha, ele diz: não chores. Ele podia apenas só: levanta-te e anda, volta à vida. Ele dedicou um tempo para falar com aquela viúva, tocou nela e disse: olha, não chores. Aleluia. Ele se preocupa com você. Ele é tão maravilhoso que ele se preocupa com o teu sentimento. Como é que você está espiritualmente? Como é que você está mentalmente? Como é que você está se sentindo emocionalmente? Ele chegou para aquela viúva e disse: olha, primeiramente, não chores. E ordenou aquele jovem, tocando no esquife, uma espécie de caixão apenas, e disse: levanta-te. Aquele jovem voltou à vida e ele entregou a sua mãe. Somente
vida. Não chores, não te preocupes. Algo morreu na tua vida, ele vai ressuscitar. Ele diz: olha, não chores. Jesus de Nazaré, não chores, eu estou aqui. Ele vai ressuscitar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ele veio também fazer uma coisa muito importante. Ele veio mudar os planos do diabo. Porque Deus tem plano na tua vida, mas o diabo também tem. Em Lucas 13, 11 e 12, e diz: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. O que me chama a atenção é que essa mulher, ela não tinha uma enfermidade porque ela teve, ou um problema, ela teve um acidente automobilístico, perdeu uma perna, ou teve um órgão afetado pela batida, ou nasceu com alguma enfermidade, uma cegueira, ou contraiu algum câncer. A Bíblia fala aqui que Jesus relata que ela tinha há 18 anos, ela tinha ali um espírito de enfermidade. Ela estava aprisionada por Satanás. Não era uma enfermidade qualquer. É verdade, era uma enfermidade colocada por um demônio. Era uma enfermidade colocada pelo diabo. E aquela mulher, ela andava curvada. Ela não podia se endireitar há 18 anos. Não tinha ninguém que a curasse. E Jesus não disse para ela, o que me chama a atenção é: receba a cura, seja curada em nome de Jesus. Ele podia dizer: olha, estás com uma enfermidade, como ele disse para o cego, abre teus olhos, seja curado, volte a ver. Ele fala algo para ela apenas assim: mulher, estás livre da tua enfermidade, atestando que aquela mulher estava sendo aprisionada por Satanás. Eu quero dizer que o diabo, ele também tem um plano na tua vida e na minha vida, que é matar, roubar, destruir. Ele quer te tirar da presença de Deus, ele quer te tirar da comunhão de Deus, ele quer confundir a tua cabeça, para que você não entenda a palavra de Deus que é santa, porque ele não quer que você chegue ao céu, ele não quer que você receba a salvação, porque ele sabe que ele já está condenado. Para ele não tem mais salvação, para ele seus anjos caídos, e ele quer levar consigo a maior quantidade de pessoas que ele puder aqui nessa terra. Ele fala que Jesus não é Deus, ele fala que os crentes estão loucos, ele fala que é tudo mentira, e ele quer lançar na tua vida uma enfermidade demoníaca como nessa mulher. Ele quer te deixar preso, amarrado, acorrentado. Às vezes sentimos um peso tão grande que nós não entendemos. Parece que o peso do mundo está nas nossas costas, nós não conseguimos ser felizes, nada dá certo para mim, nada dá certo para você. Eu quero te dizer que tem solução. Isso é uma obra do diabo, que ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo ele veio para desfazer, como em 1 João capítulo 3 verso 8 a parte B: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu quero te dizer, glória a Deus, ele vai te endireitar. Se você tem enfermidade, ele vai te eu creio, Jesus, glória a Deus. Se as pessoas começarem na igreja, pastor, mas é verdade, a vomitar o câncer. Eu e minha esposa fizemos trabalho de visitas em Sydney, e Deus mostrou um câncer no estômago de uma jovem, e aquela jovem colocou para fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Em obra de macumbaria. Eu quero dizer que para o diabo, ele já está derrotado. Jesus Cristo veio para nos fazer as obras do diabo. Glória a Deus. Ele te ama, ele te quer, ele tem um grande plano na tua vida. Não tenha medo do diabo, não, porque ele já pisou a cabeça da serpente, ele já tomou as chaves da morte do inferno. O diabo não tem a chave da sua casa, ele tem que pagar aluguel para Jesus Cristo, porque a chave está nas mãos do Senhor dos senhores, dos reis. Glória a Deus. O diabo, ele peleja contra a tua vida para que você seja encurvada, para que você seja encurvado como aquela mulher, 18 anos. Até mesmo na igreja nós vemos pessoas aprisionadas pelo diabo. Mas pastor, como é que é dentro da igreja? Sim, dentro da igreja, porque essas pessoas não têm buscado a Cristo, não têm buscado o meio nazireu, não têm orado, não têm clamado, não têm pedido aquele único que pode libertar. Pastor nenhum pode libertar a você. Só tem um sumo pastor, que é Jesus Cristo. Ele é que tem poder para desfazer as obras do diabo. Ele está aqui nessa noite e ele te convida. Se você tem um problema, o diabo hoje ele perdeu na tua vida, porque Glória Jesus a Deus. Cristo já está aqui. Ele desfaz todo o trabalho de macumba
será atingida. Glória a Porque Deus. Jesus Cristo está aqui. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Glória a Jesus, aleluia. Não tem o próprio Satanás. Ele é o todo-poderoso É verdade, de Deus. Ele veio desfazer as obras do diabo. Para encerrarmos, Jesus veio fazer algo muito mais importante do que tudo isso. Ele veio mudar o caráter humano. Ele veio mudar a tua vida. Amém, Ele Jesus. veio à terra mais de 2000 anos atrás, preocupado com você, querendo te resgatar de volta para Deus, dizendo: olha, chega, eu vou voltar, eu vou ali, Pai, eu mesmo eu vou. O teantrópico, Deus homem Deus, pagando o preço na cruz do Calvário para resgatar o homem. Eu, pecador, você pecador, se não fosse Cristo, não tinha salvação para mim, porque eu não era bom, eu ia ser o primeiro da lista do inferno como um pecador. Mas Ele veio para me libertar, Ele veio para me salvar, e Ele veio também para te salvar e para te libertar. Em Lucas 22:60 diz: e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda falando, cantou o galo. Pedro estava ali com Cristo, como discípulo. Eu sou um discípulo de Cristo, Pedro também era. Mas Pedro ali, como apóstolo e discípulo, ele negou o seu mestre. Tu conheces esse Nazareu? Tu conheces esse homem aqui? Eu não sei o que estás falando, homem. Não conheço, nunca ouvi. 3 vezes ele negou e o galo cantou. Às vezes até próximo de Cristo, como discípulos, podemos negar o nome dele. Ou seja, mesmo na igreja, às vezes por anos, ainda precisamos que Cristo mude a nossa vida, mude o nosso caráter, que nós tenhamos uma real transformação, uma real metamorfose espiritual. E nós vimos em Atos 2:37-38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquele homem que tinha negado a Cristo, um apóstolo Cefas, forte, estava ali andando com Cristo o tempo todo, negou o mestre. Mesmo na igreja, mesmo congregando, negou a Jesus. Mas depois de uma real transformação, o que é isso que está acontecendo? O que aconteceu? Eles foram embriagados, que coisa é essa? Ele falou: olha, arrependei-vos em nome de Jesus Cristo, para que sejam apagados os vossos pecados, e receberei o dom de Deus, o Espírito Santo. O que aconteceu? Pedro teve de fato uma transformação. Andando com Cristo ali, naquele tempo apostólico, não era transformado, o seu caráter não estava transformado, mas depois ele teve de fato uma vida transformada. Veja também em Lucas 19:2, todos nós conhecemos. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e esse era chefe dos publicanos e era rico. Aquele homem Zaqueu, publicano, rico, o Deus dele não era Jesus Cristo, o seu Deus era o dinheiro. Às vezes é difícil Jesus transformar a nossa vida. Nós às vezes somos apegados a bens materiais. Nós sabemos que tudo provém dele. Nada aqui nessa terra que nós temos vem de nós mesmos. Inútil nos é levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque do Senhor vem a providência, vem o sustento. É Ele que te sustenta, é Ele que te dá o pão de cada dia. Amém, é Ele que faz as coisas acontecerem. E aquele homem estava ali aprisionado. O seu Deus era o dinheiro. Para muitos, se não estiver bem financeiramente falando, não serve a Jesus Cristo. Mas Zaqueu viu ali Jesus passar, sentiu algo no seu coração. Ele desceu daquela árvore, ele se encontrou com Cristo. A Bíblia diz que Lucas 19:8 fala: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Jesus transformou um homem avarento em um homem generoso. O homem que o seu amor era o dinheiro, quem sabe 1 centavo ele não dava a ninguém. Ele estava ali agora: Senhor, eu dou 4 vezes mais ao pobre. Amém. Eu retribuo quadruplicadamente. Eu dou meu dinheiro porque isso não mais me interessa. Isso faz parte da nossa vida, é necessário. Mas ele tinha tido um real encontro com Cristo, que foi uma vida transformada.